Oi, moçada, como é que vocês estão? Então, estou passando aqui para falar sobre um assunto que tem vindo à voga recentemente das redes sociais, que é o papel do silêncio na psicoterapia. Há uma discussão, em primeiro lugar, podemos encarar a questão do silêncio de dois aspectos. Primeiro, o debate gira em torno se o fazer silêncio é um comportamento operante analisável em si. Além disso, qual o papel do silêncio na terapia de orientação analítico-comportamental? Muitos alunos, alunas, estagiários me perguntam qual que é o papel do silêncio na PCP, se há espaço para o silêncio na PCP. Então vamos começar pela pergunta se fazer silêncio é um comportamento operante analisável ou não. Bem, depende. Então, por exemplo, uma pessoa permanecer em silêncio, uma pessoa que já estava em silêncio, isso vai constar mais como um não comportamento, então não seria analisável. Né? Então, por exemplo, se alguém faz uma pergunta para uma pessoa e ela não responde, eu não tenho como analisar o não responder, eu não tenho como analisar o não comportamento. Faz mais sentido analisar o responder e tentar identificar o que faz com que o responder ou falar alguma coisa tenha a frequência baixa. Da mesma maneira, numa argumentação, né, num debate, uma discussão de ideias, a pessoa permanecer calada, ao invés de colocar suas próprias opiniões, colocar seus argumentos, então faz mais sentido você analisar ela colocar suas opiniões, apresentar seus argumentos, do que analisar ou ficar calada, né? Seria um não comportamento. Por outro lado, uma pessoa que está falando e ela interrompe a fala dela, isso poderia contar como um comportamento operante. Por quê? Porque na definição de comportamento operante, ela é uma alteração no organismo em decorrência de consequências passadas que esse comportamento teve. Então, no caso, se uma pessoa que está falando, ela para de falar, ela interrompe a sua fala, e de fato há uma alteração. Há uma alteração no organismo. Então, nesse caso, nós poderíamos contar como um comportamento operante, nós analisaríamos o interromper a fala ou parar de falar naquele momento. Tá? Então, enfim, tem que tomar cuidado para você fazer análise funcional, porque de fato é um erro muito comum quando a gente vai fazer uma análise funcional, é tender a analisar o não comportamento. Por exemplo, não dizer não. Não, você vai analisar o dizer não. Agora vamos falar sobre a questão de fazer silêncio, né? Qual que é o papel terapêutico do terapeuta em si fazer o silêncio. Então, em PCP, principalmente, eu vou falar mais da PCP especificamente, o silêncio ele vai ter uma função importante quando nós o utilizamos como uma extinção de respostas de esquiva. Então, tenho certeza que quem já atendeu aqui já deve ter se deparado com sessões em que o terapeutizando, ele diz não sei a várias perguntas do terapeuta, ou ele fala, ou responde de maneira lacônica, do tipo, normal, de boa, tanto faz, e coisas do gênero. Então, ou mesmo um intraverbal, ele dá uma resposta muito automática, uma pergunta, sem parar para refletir acerca do que você perguntou. Então, você pode perguntar assim, qual a importância do reconhecimento para você? Ele pode falar assim, todo mundo se importa com reconhecimento. Então, ele pode estar emitindo uma resposta intraverbal com uma esquiva de refletir acerca daquilo ali ou das consequências das suas reflexões com base na pergunta do terapeuta. Nesse caso, em algumas situações, principalmente quando o vínculo estiver sendo formado, porque uma extinção é sempre um procedimento que tem um potencial aversivo, o terapeuta pode simplesmente usar o silêncio. Ele pode ficar em silêncio até que o terapeutizando ele responda a sua pergunta de uma maneira mais elaborada, de uma maneira mais reflexiva, que ele pare para pensar. Então, não só nesse caso, o silêncio ele vai funcionar como uma extinção para essa resposta de esquiva, né, que seria reforçada, por exemplo, o terapeuta mudar de assunto, perguntar outra coisa, falar alguma coisa. Então, o terapeuta, diante de um não sei, por exemplo, se ele fica em silêncio, ele está colocando em extinção a função desse esquiva do não sei. É claro que nem todo não sei é uma resposta de esquiva. Eu estou nesse meu exemplo específico, quando você faz uma análise funcional e você detecta que esse não sei é uma resposta de esquiva ou de fuga. Então, nesse caso, você utilizar o silêncio, ele seria uma extinção, certo? Então, a gente utiliza, assim, em PCP. Lembrando que para você fazer isso, o vínculo tem que estar bem formado.
Ao mesmo tempo que ele vai colocar em extinção, ele vai ser uma variável motivacional para que o terapeutizando comece a pensar mais sobre a sua pergunta, né? Você está mostrando para ele que a maneira como ele respondeu a sua pergunta ela foi insuficiente, né? Não atingiu o requisito da contingência, tá? Em PCP a gente evita muito, é praticamente um erro, você fazer o silêncio quando você não tem mais nada para perguntar. Aí de fato porque você não se preparou ali para aquele momento em que o terapeutizando interrompe a fala dele, né? Então esse é um silêncio que a gente evita bastante, certo? E a última ponderação que eu tenho para fazer em relação ao silêncio é que, acreditem, é bem angustiante você fazer o silêncio, é angustiante para o terapeutizando, mas provavelmente é mais angustiante ainda para o terapeuta. Tá? Então, se você vai decidir utilizar esse recurso terapêutico, você tem que estar preparado emocionalmente para isso, né? Porque em muitos momentos vai aparecer mesmo como uma queda de braço, em que você vai ficar olhando lá para o seu terapeutizando, ele olhando para você e cada um esperando o próximo movimento. Então, se você não tem condições emocionais de tentar fazer um silêncio, não faça. Que é provável que você acabe simplesmente não resistindo, falando alguma coisa, e você vai reforçar o padrão de esquiva, ainda que seja com um pouco mais de atraso, tá? Então é isso aí, gente. Espero que essas reflexões sobre o silêncio, o papel do silêncio na psicoterapia tenham ajudado a vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês.